Pessoal, Tô ouvindo alto, claro e em bom som. aí, agora sim, então. Tudo bom com vocês? Deixa eu Bem, e você, Bruno? compartilhar. Tudo bom, gente? Semana passada eu fiquei sem internet. Deu um problema no poste, vocês acreditam? Aí foi por isso que eu não apareci. A Laurinha avisou, né? Eu peço desculpas aí para vocês, mas não teve como. Eu esperei que o técnico falou que talvez ele vinha, mas ele só veio no outro dia de tarde. Aí, Professor, hoje tá tudo bem. Oi, só para pode falar. descontrair um pouco. Você já fez a brincadeira da corrente elétrica humana? Não, como que é isso? Tipo assim, tem umas 6 pessoas, aí uma pessoa pega alguma coisa de alumínio, encosta na tomada e segura nas outras. Mas só que a Ah, última sempre leva mais choque. a última leva mais? A última pessoa leva mais choque. E geralmente a do meio toma um pouquinho a mais do que a última. Vocês fizeram isso aí? É que nós era curioso e aí nós fazia para saber, ficar sabendo. Nossa senhora, isso aí eu nunca fiz, não, de passar choque um pro outro. Não Ah, deve ser gostoso. não, tipo assim, é gostoso para quem fica segundo, terceiro. Agora, para o último do meio, é que lá nós era tão curioso que nós, quando o isqueiro não tinha fogo, o isqueiro acabava, nós pegava bombril, enrolava num pedaço de pau assim e encostava na tomada para poder pegar fogo. Quando o bombril pegava fogo, nós acendia. Nossa, você já brincou de girar o bombril com fogo assim? Não, Nossa, é um perigo, porque se caía na gente, né? Mas a gente rodava o bombril assim, aí ficava um efeito bonitão, sabe? Mas perigoso demais, não recomendo também. Isso aí é bem, bem é bem perigoso, essas perigoso também. coisas. Nós brincávamos muito de pingar mangueira, cortava as mangueiras de irrigação de pai mais mãe, tudo. Uma vez eu queimei, meu irmão me queimou toda com essa brincadeira. Virar o Uma, bombril, eu já brinquei e parece uma árvore de Natal, né? agora, uma coisa que a gente fazia era, sabe, a cerca elétrica de roça, assim, passa o fiozinho, né? Aí, para ver se estava ligada a cerca, você pega o matinho e vai empurrando o matinho assim. Você já fez isso? Eu não, nossas brincadeiras de Aí, antigamente. aí quando tá chegando o matinho perto, assim, ó, aí o mato, se a cerca estiver ligada, ele consegue conduzir o choque, é dar só um choquinho. Aí esse choque aí não machuca, não. Agora teve um amigo nosso que foi fazer e ele tinha entrado na represa, estava todo molhado. Aí ele deu um pulo do lado da gente que eu nunca esqueci. Eu já fiz, Nossa, meu irmão já fez isso. É, molhado é complicado. Eu não gosto de choque, não, isso é foda. Pior bobagem que Hoje a gente mesmo. faz na vida é esse tipo de brincadeira. Aquele negócio de mexer no chuveiro, então, o pessoal mexe com o chuveiro ligado. Nossa senhora, o povo é doido demais. Tem coragem, não. Ai, ai. Vamos lá, vocês estão vendo minha telinha aí, compartilhada? Sim ou não? Sim, Tá aqui, tá aí, geografia, relevo brasileiro. Já fomos a 9 módulos depois que a gente começou com esse aqui da apostila. A página que tá isso aí, cadê? É o Guilherme, não é? Que é o da apostila aí, que ajuda a falar a página para nós. Tô pegando aqui ela agora. Acho que é no volume 2. O meu é diferente. Aqui o meu é página 3, aqui, ó. Começa um módulo assim, ó. Que vem relevo, pedologia. Aí depois já vai passar para clima, ó, vai dar uma mudada aí, né?
as questões no tema. Eu troquei as coisas de lugar aqui, eu esqueci de separar isso aí. Aqui a gente viu a formação da rocha, vimos as estruturas, vimos as placas tectônicas, os tipos de movimento, né, o tipo de estrutura geológica que forma. Agora a gente vai ver as formas sobre a estrutura. Isso aí vocês estão lembrados como é? A gente tem lá a rocha, e aí sobre a rocha... primeira página aqui. Primeira página a página 3, do volume 2. Volume 2, gente, página 3. Pra vocês situarem aí, fica mais fácil. E aí, aqui, ó, de maneira bem resumida, falasse para mim assim, ó, o que eu tenho que saber de cada um. Essa parte azul aqui, ó. Porque aí a gente classificar pelo processo. Mas vamos começar do começo. O que é o relevo? Aqui, ó, são formas ou feições apresentadas pela superfície. Ou seja, a gente viu como que a rocha formou. E aí, agora, da relação da formação da rocha com a atmosfera, chuva, vento, sol, né? Todos os agentes exógenos que a gente chama, da relação das duas, a gente vai ter o relevo. E aí, aqui, as formas do relevo. Então, a gente vai classificar ele pela forma. E aí, vamos ter, ó, planícies, planaltos e depressões. Tá? Vão ser esses os três. Voltando aqui, então, ó, a gente tem... aqui, então, que é o seguinte, ó, as formas da superfície terrestre são resultado da interação dos fatores endógenos, que é tudo que vem de dentro, né? E a dos exógenos. As unidades de relevo podem ser resumidas em 3 tipos básicos, que são os planaltos, os planícies e as depressões. Os planaltos, normalmente, assim, muitas vezes a gente pensa nisso aqui como pela altimetria, né? O planalto está mais alto, a depressão está baixa, tá? Mas a gente não pode ficar só nisso. Então, destaquei aqui de azul por isso, ó. Se tiver que guardar uma coisa, esquece isso de altimetria e guarda pelo processo de formação. Então, aqui, ó, são superfícies mais ou menos planas. Ô, Saulo, desculpa te trabalhar, boa noite. Oi, Letícia. Eu achei boa aqui noite. qual página que é. É na apostila volume 2 e tá bem no início aí. É no módulo Isso. 5. Volume na página 2, 3 também. Página 3, volume 2, módulo 5. Isso mesmo. Isso aí, Letícia. Obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, você. Então, aí, gente, ó. Aí eu não sei, é os mesmos desenhos aí que vocês têm? É a mesma coisa, os desenhos. Então, beleza. Então, fica melhor. Aí vocês destacam aí, ó. Aqui, ó. Então, destaca o processo. A gente já viu que é erosão, já vimos? É um processo mecânico de desgaste da rocha, ou seja, o sedimento, né, pensa assim, terra mesmo sendo transportada. Olha aqui, a gente tem um desenho aqui, ó, um rio, né, e o rio não leva sedimentos, então ele está levando aqui o sedimento, aquelas areinhas, pedrinhas que a gente vê tudo ali na beirada. Não fala que eu chamei de pedrinha não, hein, gente, mas é só para vocês entenderem. Então tá ali sabe aquelas pedrinhas de rio que vai rolando, fica toda gasta? Vai até lá no mar, não é isso? Então, o rio está transportando sedimento aqui. E aí, isso aí é o processo erosivo. Então, tem o desgaste e o transporte. Então, aqui está desgastando a chuva, chove aqui, vai quebrando, não é isso? Vai acumulando aqui no rio e vai sendo transportado. Ó. Então, quando vocês pensar em planalto, pensa que vai ter mais erosão do que sedimentação. Ou seja, vai ter mais transporte de rocha, de sedimento, do que acumulação em um lugar. Beleza? Esse aqui, ó, o azulzinho aqui é o principal de cada um. Aí aqui tem alguns exemplos, ó, chapadas, cuestas e inselbergs. Aqui, ó. Aí tá quanto à forma do relevo, né?
Então, a forma planáutica de superfície aplainada, tabular, né? Pensem num tabuleiro. E as encostas de declive acentuado. É isso que está sendo representado aqui, ó. Né? O declive aqui, né? E parece um tabuleiro. A chapada de origem sedimentar com camadas horizontais. Então, aqui, ó, a gente tem uma rocha sedimentar aqui né, feita em camadas, igual a gente viu lá na formação das rochas sedimentares. E aí, aqui, acho que a questão da chapada, né, sobre essa estrutura. Outra coisa, até coloquei aqui destaque aqui, ó. Às vezes vocês já ouviram falar o relevo ele é antigo. Não vamos falar que o relevo é antigo. Por favor, o que é antigo no Brasil, principalmente, né, quando a gente fala de relevo brasileiro, que às vezes fala isso, o relevo é antigo. É a estrutura geológica que é antiga, não o relevo. Tá? Então, ela é antiga, ela é rebaixada, tá vendo aqui, pequenininho aqui? Ela é antiga, ela é rebaixada e ela é erodida. Isso é estrutura geológica, não é o relevo que é antigo, tá bom? Então, para não misturar isso aí. Aí, as crestas, ocorre também bacias sedimentares sobre a forma de mesas inclinadas com uma porção frontal côncava inclinada. Ó, difícil, né? Como vai guardar isso? Mas, ó, isso aqui são os tipos de relevo. Guarda o planalto, guarda que ele é o processo. Isso aqui são diferentes formas, tá? Em Selberg é quando sobra um relevo ali, ó, tipo um morro residual. Deixa eu ver se vai ter uma foto aqui. Não vai ter uma foto de Selberg. Não vai ter. Deixa eu procurar até o final aqui. Ver se eu acho. Não achei. Tá dando um eco. Bom aqui. Tá, então, aqui são alguns exemplos de formas de relevo planáuticas. Chapadas, coestas e inselbergs. Bacias sedimentares. Esse aqui, normalmente, em áreas, regiões áridas ou semiáridas. Agora, planície. Aqui já vai ser ao contrário, ó. Planície vai ser o processo de sedimentação, é o maior processo de erosão. Olha aqui um exemplo de uma planície. Aqui também seria uma planície. Onde que a gente vai ter planície? Perto das bacias hidrográficas ou regiões litorâneas. A gente tem planície litorânea. Né? Quando a gente tem ali, ó, a praia, a areia da praia, um monte de sedimento, não é? Acumulado. Então, ali a gente chama de planície. Ali você tem o quê? Vai ter mais acumulação de sedimento do que erosão, concordam? Então, lembrar das regiões litorâneas e também das regiões de bacias, né? Lagos, né? E rios. Aqui, ó. Quando o tipo de planície, ó, lacustre, formada por lago, fluvial, dos rios, né? Continentais e costeiras. É os tipos diferentes que a gente tem. Ali para frente a gente vai voltar a ver isso. Depressão. Na minha apostila não tem os exemplos de planalto. Não tem? Não, eu tô olhando aqui para ver se eu estou confundindo, mas não tem não. Aqui só tem falando do planalto cristalino, sedimentar, já pula lá para os tipos de planície e planície. Aí já vem para o brasileiro aqui. Mas o mais importante é a gente entender os processos de formações, mais do que os tipos, sabe? Até porque essas classificações aqui, elas são bem, assim, controversas e tal, tem bastante critério, né? Cada um que vai determinar um critério, e aí é um pouco confuso mesmo. Então, por isso aqui a gente focar no processo. São 3 unidades, a gente pensar nos processos predominantes, a estrutura geológica, né, a forma, a altimetria e a área de ocorrência. Essas são as coisas principais, assim, ó, se vocês quiserem anotar aí, os processos para saber de relevo. O processo predominante, ou seja, se é de erosão, se é de sedimentação, a estrutura geológica,
né? Que quer dizer a forma, a altimetria e a área de ocorrência. Então, o planalto vai ser o quê? Predominar o processo erosivo, né, que é a questão da retirada, deslotação, ou perda, né, de material. Topografia irregular, são áreas elevadas de topografia irregular e os processos de erosão supérior de acumulação. Como que a gente ia diferenciar um planalto de uma planície, então? Né? Aí é pelos processos. Então, o planalto vai o quê? Vai predominar o erosivo, não é isso? Enquanto a planície vai ser o quê? O processo deposicional vai predominar. Não vamos usar as erosões são o quê mesmo? Oi? As erosões são o quê mesmo? Erosão? Erosão é um processo mecânico de perda de sedimento, de material, né? Tipo, o sedimento ele é transportado. Então, aqui, ó, isso aqui, ó, imagina que esse morrinho aqui, tá vendo? Ele é, por exemplo, ele era inteiro, aqui, ó, como se fosse aqui, ó. À medida que a água vai passando nesse lugar aqui, ó, ele vai levando terra. E aí, quando você tem um transporte de material, que você vai levando terra, levando sedimento, aí a gente chama de processo erosivo. E aí, esse sedimento que é transportado pela erosão, ele vai acumular em um lugar. Aí, com o tempo, isso aqui vai ficando mais pesado, vai formando essas camadas aqui, ó. Então, imagina assim, você tem um mar, se isso aqui estivesse cheio de água, né? Esse rio aqui veio transportando sedimento e chegou no mar. Aí, esse sedimento chega no mar, ele vai depositar no fundo. Aí, com o tempo vai passando, aí deposita um tanto. Aí, depois deposita mais um tanto. Isso aqui é tempo geológico, é muito tempo. Então, isso aqui vai ficando mais pesado, concorda? E aí, na hora que vai aumentando a pressão, vai ficando mais fundo, vai aumentando a temperatura, essas rochas elas vão colando de novo. Vai formar a rocha sedimentar. Tá? Isso aí a gente viu mais lá na estrutura geológica, da formação das rochas, o ciclo das rochas. Só que aqui a gente está vendo agora a atuação a relação da rocha que formou com a atmosfera. Então, se esse rio aqui ele é de planalto, ele vai correr mais rápido e ele vai levar mais sedimento. Aqui onde que eu estou apontando com lápis. Aqui onde que ele é mais alto, aqui, ó, o rio corre mais rápido, concorda? Aqui ele vai descer mais rápido ainda. Aqui ele já vai começar a ficar mais devagar, ó, tanto que ele vai fazendo mais curva, vai fazendo meandro. Aí aqui já começa a depositar o sedimento. Então, a diferença aí do rio é essa questão. Se você fosse fazer uma hidrelétrica, por exemplo, tá? Claro que esse modelinho aqui é difícil a gente pensar nisso. Mas aonde que você acha que essa hidrelétrica tinha que ser instalada? Aqui em cima, aqui ou cá embaixo? Em cima? Em cima. Porque o que é a hidrelétrica? Não é o movimento da água que vai girar a turbina e vai gerar energia? Então, você precisa de força de velocidade para o rio. Então, normalmente as hidrelétricas é em planalto. Aí o rio ele vai descendo mais rápido, ele vai ter força. Então, é como se você pegasse aqui, ó, fizesse quando a gente faz uma barragem, normalmente, né, acumula água, e na hora que a gente quer que movimenta as turbinas, a gente abre, libera a água. Agora, se aqui, ó, se você faz ela aqui embaixo, a velocidade aqui ela é muito menor, concorda? Então, vai girar a turbina mais devagar, você vai gerar menos energia. Sacou? Sacou é uma expressão muito velha, né, gente? Eu não sei se vocês falam Entendeu? isso. Eu acho que vocês não falam isso mais. Eu não sei porque eu não parei de falar também, mas eu falo até hoje isso. Mas é isso aí, Não, entendeu? Entendi, então, aqui, mas é porque eu perguntei porque eu não estava lembrando. Aí eu vi o senhor falando, eu não estava lembrando, que eu acho que eu vi isso no 6º ano ainda. Tem que perguntar mesmo, porque a gente repete, às vezes o colega tem a mesma dúvida e não está com o microfone funcionando, não gosta de falar, entendeu? Não deixa passar, não. Quando tiver dúvida, pergunta mesmo. Então, para a gente... No meu caso, eu deixaria passar, porque
Eu não gosto de perguntar, porque eu não vou aprender. Não, tem que perguntar, gente. Se deixa passar, né? Aí a gente fica com a dúvida e é ruim. A gente tem que, sempre que tiver dúvida, já pergunta para a gente não levar isso aí para frente, né? Porque uma coisa a gente vai precisar depois lá na frente, entendeu? Várias coisas acumulativas. Então, por isso que a gente tenta pegar o principal aqui para vocês entenderem o processo e não entrar muito assim, ó, tipo de classificação, essas coisas, que se você entender como funciona, qual que é a dinâmica aqui, é muito mais importante, né? Do que saber explicar, por exemplo, uma chapada, que é uma coisa muito específica, sabe? De um conteúdo, assim, ó. Como a gente tempo é curto, a gente tem que focar mais nisso, assim, ó, nos processos, como que funciona a dinâmica da Terra, essas coisas. Então, se for necessário repetir, a gente repete o que é o principal, não deixa passar. Então, aqui, ó, diferenciando um para o outro ainda. Então, aqui, ó, guarda que o planalto vai predominar o processo erosivo e na planície o processo deposicional, tá? Não usar altimetria, gente. A planície é baixa e o planalto é alto, tá? Isso não é legal. Não, para diferenciar um outro, não é importante. A topografia, aqui, ó, a gente está falando da forma aqui do relevo, né? Da altitude aqui. Né? A topografia vai ser irregular no planalto e na planície ela vai ser mais suave. Ó. Aqui você tem, tá vendo? Imagina, ó, tá vindo lá do alto, né? E tá descendo. Então, o quê? O topo aqui, ó, ele é mais íngreme. Aqui já é mais suave. Tá? No planalto e na planície. Isso aí eu acho que é a principal forma de diferenciar. Tá? A deposição dos sedimentos, elas vão ocorrer em áreas mais restritas. Onde que áreas que seriam essas, assim, que a gente vai ter deposição de sedimento? Não é a água que vai ser uma das principais formas de transportar? A gente tem outra, né? O vento, aí o exemplo das dunas também transporta sedimento. Mas aqui, na planície, as áreas normalmente é próximo da água, tá? Então, lembra disso, falou de planície, ó, a área de acumulação, normalmente elas vão se dar próximos da água. Então, vai ser no rio, no lago ou no mar. Tá, aí tem esses dois. E depressão? Aí, depressão, aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Aqui é um lugar mais alto, aqui também é mais alto, não é isso? Você não tem essa curvinha aqui? Aqui alguns autores vão definir isso aqui como uma depressão, porque vai falar o seguinte, ó, a altitude delas está abaixo das regiões próximas. Aqui não é um bom exemplo, mas dá para vocês terem uma noção. E aí a gente vai ter o quê? Seria uma depressão relativa. Você tem um lugar mais alto, outro lugar mais alto. Aqui, ó, os lugares altos. Por que eu não quero mudar a cor assim do negócio? Não sei. E aqui essa parte mais baixa. Aí você vai ter o quê? Aqui tem o desenho da depressão e eu fazendo gambiarra lá em cima, gente. Um lugar mais alto aqui, tá vendo? Outro lugar mais alto aqui, ó. Esse meio aqui seria depressão. Aí essa aqui é as depressões que a gente chama de relativas. E a gente tem as que chamam de absolutas. Lembra o que é uma depressão absoluta? A gente tem um nível na Terra que a gente é o nível do mar, não é isso? Então, tudo que a gente fala assim, a altitude de Belo Horizonte é entre 800 e 1.600 metros em relação ao quê? Ao nível do mar, correto? Quando a gente fala que a depressão ela é absoluta, quer dizer o quê? Que esse nível aqui abaixo, ele está abaixo da linha do mar. Tranquilo? E quando é relativa, é esse modelo aqui, ó, esse exemplo. Você tem duas áreas mais altas e essa parte mais baixa, que seria uma depressão relativa. Eu não entendi. Você falou que quando fala o quê? Que é abaixo da linha do mar?
absoluta. É muito ruim. Aí a absoluta seria que está abaixo do nível do mar. Ah, O mar está nivelado no planeta inteiro. Quando você tem alguma região, Mar Morto, por exemplo, Mar Morto, ele é uma área rebaixada que ele está abaixo do nível do mar. Aí lá é uma depressão absoluta. Agora, quando é nesse exemplo aqui, ó, tipo assim, ó, rebaixado, aí a gente já fala que é relativo porque ela está em relação às regiões do seu entorno e não ao do mar. Então a gente separa desses dois jeitos. Onde que tem Mar Morto? Mar Morto fica ali perto da Ásia ali. Onde que tem? Mar Morto é na Ásia, na Europa ali, no meio do caminho dos dois ali. Entendi. Beleza? Deixa eu ver aqui se eu acho que uma imagem da formação do Mar Morto. O Mar Morto é interessante a gente até falar dele mais para frente, que é aquele lugar que tem tanto sal que as pessoas não afundam, que elas ficam deitadas boiando, sabe? Eu ia te perguntar, na verdade, essa questão do clima, né? Porque, na verdade, é como se fosse um fundo de um mar ali, não é? Onde já foi um mar. Ele é considerado um mar ainda, né? É que ele é um mar que ele está dentro do continente, ele não tem a saída pro oceano, entendeu? É que tem diferença de um mar para o oceano. Aqui no Ah, Brasil, tá. quando a gente fala assim, uma bacia hidrográfica, bacia amazônica, ela não vai sair no Oceano Atlântico? Isso a gente fala que é exorreica. Agora, ali, a gente tem alguns rios que vão para o Mar Morto, porque é uma área de depressão. Então, todos os rios ali, eles vão encontrar nesse lugar mais baixo. E aí, ele está aumentando muito o sedimento e está diminuindo a água. Então, aí você tem um acúmulo de sedimento muito grande, que aí é o que faz as pessoas não afundarem ali, a quantidade de sal e tal. E aí ele não tem saída para o oceano, ele está dentro do continente. Pois eu acho uma fotinha bonita aqui, uma explicação eu mando para vocês. Porque normalmente eu joguei aqui na internet aqui rapidinho, mas está aparecendo mais coisa de turistas, pessoas boiando. E aí ele é Mar Morto por causa da grande quantidade que tem de sal, aí tem poucas espécies que conseguem sobreviver. Então tem pouco tipo ali de vida, sabe? E aí é um exemplo de depressão absoluta. Tá, aí vamos vir aqui para o Brasil, que é muito importante isso aqui para a gente. Ficou tranquilo aqui, ó, a divisão, a separação dos três, né? Marca isso de azul aqui, ó, marca aí o seu, ó. Pensa pelo processo, a diferenciar um de outro. Não falar o planalto é alto e a planície é baixa. Tá? Isso não, provavelmente, se tiver uma questão lá, não vai aparecer desse jeito. Não vai ser. Se tiver essa opção, provavelmente vai ser outra. Normalmente a gente diferencia pelos processos, vocês vão entender por que aqui agora. Quando a gente estuda o relevo brasileiro. Aí, aqui, ó, o Brasil apresenta um relevo modesto e que se refere à altimetria. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem assim, ó, áreas muito altas, entendeu? Igual a gente tem nas cordilheiras, porque aqui é o que eu falei, a estrutura geológica é antiga, não é o relevo que é antigo, vou repetir isso de novo. Que a gente tem uma outra forma de montanha que a gente chama de dobramento moderno. Aquelas montanhas ali, a formação dela, lembra que eu falei? Vai predominar sobre a erosão. Então, o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, na medida que os anos passam, elas vão ficando mais altas e não vão ficando mais baixas. Aqui no Brasil, a gente não tem um dobramento moderno. Então, essa estrutura nossa, as rochas nossas aqui, elas são bem mais antigas. Então, a gente não tem dobramento moderno. Tanto, você lembra que eu dei o exemplo para vocês que o rio Amazonas ele corria no outro sentido?
vocês lembrarem disso, que ele corria para o outro sentido, só que aí, como a cordilheira aqui dos Andes ela está aumentando, ela inverteu. Tanto que o único rio que a gente tem, uma das evidências que comprova essa teoria da inversão do sentido, é que a gente tem raia no rio Amazonas. Essa parte amarela aqui é o rio Amazonas. Tá? Aqui, ó, planície e terras baixo amazônicas. Ó. Esse aqui é a planície do rio Amazonas. E aí a gente tem espécie de raia que se adaptou. Raia, ela é de regiões salgadas. A gente não tem outros rios que tem. Vocês lembrar aí da formação da cordilheira e a mudança de sentido. Oi. O que são os fatores exogênios? Exógenos? Vento, sol, chuva. São esses os fatores exógenos. É o que está fora da Terra. E os endógenos é o que está dentro. Então, você tem um movimento de placa tectônica que vai formar montanha, que é igual ao dobramento moderno. E aí você tem o sol, a chuva, o vento, a biosfera, né? Os animais, aí a gente tem na formação do solo, esses são fatores exógenos, que estão atuando de fora. Peso de fora, entendeu? Entendi. Então, foi no período terciário e quaternário que os relevos brasileiros foram formados por esses fatores? Isso, aí vai dos períodos, são mais antigos. Aí na sua apostila deve ter uma linha do tempo, não tem? Eu estava olhando aqui a sua apresentação e a minha está diferente. Aí é no Cenozoico. O Cenozoico significa que é o período depois da vida. Aí. E aí tem algumas formações são mais antigas, são antes da vida. Aí é os pré-cambrianos, e aí essas classificações elas mudam. Então, mais alguma coisa? Ou continuando aqui, do Brasil? Então, ó, a gente não tem muita altimetria, a gente tem aqui ó, o Pico da Neblina como uma referência, que aí já é aqui mais para o norte, aqui do Amazonas. Aqui, ó, a inexistência de dobramentos modernos, intensa ação erosiva, né, que aí tem relação ao clima e à temperatura. E aí, gente, tem uma história das classificações do relevo. E aí são as três principais, ó, do Haroldo Azevedo, do Aziz Absaber, esse cara é bem legal, vou destacar ele aqui, e do Jurandir Rossi. Essa é a mais recente. Tá? Aí o Haroldo foi o primeiro, ó, lá de 1940. E aí ele definiu como planaltos e planícies. Essa daqui é o dele. Ó. Então, pensa aqui no mapa a gente tem aqui o mapa do Brasil. E aí, olha só, planaltos, planaltos, planalto. E aí ele foi, de acordo com a cor, ó, ele dividiu entre planaltos e planícies. Serras e planaltos, planaltos e planícies. Ó, e aí ele definiu aqui, ó, planície e terras baixas amazônicas e as costeiras. Ó. Então, você tinha aqui as planícies costeiras, né, ao longo do litoral brasileiro, a amazônica predominando. E o Pantanal, aqui, amarelinho, aqui, ó, predominava os planaltos, então. Agora aqui, gente, o principal é pensar quais os critérios eles utilizavam para classificação. Então, a princípio, foi o que? A altimetria. Foi o que eu estava falando, que a gente não deve separar mais assim. Só assim, né? Tem que ir além. Ó. Então, as planícies eram áreas que alcançavam 100 metros de altitude. Por isso que ainda hoje, muitas vezes a gente encontra isso, tem gente que fica nessa classificação, só que avançou, entendeu? A gente tem que complementar isso daqui. Senão está errado, mas a gente tem que ir além, né? Então, a gente vai chegar nos processos. Os planaltos já vão superar essa altitude. E aí ele dividiu em 7 unidades, né, sendo 4 planaltos e 3 planícies. Depois,
Nossa, eu mostrei o mapa de um e falei do outro, desculpa. Aqui, ó, Planalto Meridional, Planalto das Guianas, Atlântico e as três planícies. Ainda bem que não foi com outro. Esse aqui já é do Aziz, tá, gente? Ele vai completar um pouco mais, ó. Para a classificação, ele relacionou a geomorfologia e a estrutura geológica, ou seja, ele considerou as formas do relevo. Tá? Então, ele considerou a estrutura. Aqui, ó. Foi o que a gente estava falando lá se é um planalto sedimentar, não é? Se é um escudo cristalino, e aí ele relacionou isso com a altimetria, aqui, ó, as formas do relevo e a estrutura geológica. Tá? Então, tem os processos de formação que vão ser incluídos. Mais recente ainda vem aqui, ó, o Jurandir Ross. Aí, isso aqui é importante porque ele usou um projeto de radar, sabe? E aí, o Radam Brasil, aí ele foi utilizando fotografias aéreas, né? Que foi um projeto bem grande, depois a gente fala disso. E aí foi a partir disso que ele fez. E o que aconteceu? Ele aqui, ó, ele deu uma nova definição dos planícies, dos planaltos, e ele introduziu as depressões. Aqui, ó, como critério, ele acrescentou os processos de erosão e de sedimentação dominante, que é a forma que a gente utilizou para diferenciar, lembra? Se vai ter o quê? Mais erosão, mais sedimentação. A base geológica e estrutural, que já vinha aqui, né, do Aziz, e o nível altimétrico do lugar, que já vinha aqui, né, do Haroldo. Então, esse aqui, ó, ele vai o quê? Ele vai ser mais completo, correto? E aí ele vai definir aqui, ó, o que é planalto, né? Seria uma superfície de topografia irregular, né, com altitudes superiores a 300 metros, em que predominam os processos erosivos. Aí ele vai classificar cada planalto aqui brasileiro. As depressões, ele vai falar o quê? Superfície de topografia suave, predominam os processos erosivos. Aí fala aqui, ó, as altitudes entre 100 e 500 metros. E as planícies, que é as depressões. E as planícies? Com superfície de topografia suave, predominam os processos de sedimentação. Então, aqui, ó, vai ser tanto a depressão quanto os planaltos vão dominar os processos erosivos. Aqui, nas planícies, vão predominar os processos de sedimentação. E essas aqui são áreas mais baixas, ó, 100 metros. E aqui, ó, a gente diminuiu o número de planícies, tá? Se você olhar o mapa aqui, cadê o mapa dele? É um mapa já mais complicado. Normalmente, os alunos pequenos, na hora que vê isso aqui, ele fala, não, vamos estudar por esse aqui, outro que é mais simples. Mas aí a gente tem que ver os três aqui. E aí, olha só, já ficou bem mais complexo, tá vendo? Aí tem vários nomes aqui. É bom a gente dar uma olhada, mas assim, ó, ao longo do ano a gente vai falando isso. Então, a gente vai ter sempre falando da planície amazônica, do Pantanal, a gente fala muito do Planalto Central, associa com a soja, né? Então, a gente vai sempre usar essa base aqui para estudar. Aí, gente, vocês já fizeram isso aqui na escola? Um recorte assim, ó? Eu não. Ou isso? Não, não fizeram? Tá, mas eu estudei há muitos anos atrás. No presencial, a gente fez isso. Ó. Aí, isso aqui é legal, porque é o seguinte, aqui falhou aqui o livro, mas aqui eu consigo fazer uma linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma linha. Nossa, que é para eu assinar. Fechar.
ela só fica desse tamanho ou ela vai ficar... Deixa eu ver como é que vai acontecer se eu usar isso aqui. Não, ela só vai... Mas é o seguinte, isso aqui, ó, é o seguinte, se você ele traçou uma linha aqui, ó, ele traçou 3 linhas, tá? E aí, nessa linha aqui, ó, a gente tem, ele representou ela como se estivesse vendo de frente. Isso aqui, você imagina, a gente não está vendo de cima, né? Então, isso aqui fosse como se a gente estivesse vendo o horizonte. E aí, ele separa esses 3 perfis que a gente consegue resumir aqui os veleiros brasileiros. Olha só, e esse aqui é o mais próximo da gente, eu vou usar ele, porque às vezes alguém já viajou, conhece esses lugares. Ó. Então, ele pegou desde lá do Pantanal Mato Grossense, passou pelo Rio Paraná, aí aqui, ó, chegou aqui nessa serra, que é o Planalto e Serras do Leste-Sudeste, que a gente chama. Aqui, isso aqui vai ser como se tivesse saído lá do Pantanal, cortado o Brasil, chegado aqui no estado de São Paulo, passado lá em São Paulo, chegado no litoral. Seria como se fosse aqui assim, ó. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Se esse aqui vai passar. Vai dar. Sacanagem. Não vai. Então, esse aqui a gente vê de frente, ó. E aí, aqui, ó, o escudo cristalino. Isso aqui tem a ver com a estrutura geológica, né? Terrenos sedimentares e escudo cristalino. Ó. Então, você vê aqui, ó, cristalinos, não é isso? Que sedimentar e cristalino. Ó. Aqui o sedimentar, o símbolo é diferente. Ó. Mas aí eles fazem esse recorte. Aí a gente consegue ver, ó, pela altitude. Então, aqui, ó, é a distância, né, de A para B, de C para D. Engraçado que eles colocaram ali tem os perfis e não tem o mapa. Pode mandar um e-mail lá para a apostila lá para eles arrumar isso. Senão a gente fica perdido aqui, né? O que é o A, onde que é o A, onde que é o B. Então, aqui, ó, no Rio Amazonas, e aí ele foi e definiu isso. Isso aqui é uma coisa que é importante saber ver desse jeito aqui, tá? Aí, o que é cada coisa? Ó. O primeiro perfil lá na região norte, ó, cerca de 2.000 km de comprimento, vai das altíssimas serras do norte de Roraima, que seria aqui. Ó, tá, aqui, ó, a altitude média, 3.000 metros. Da altitude do Roraima até o estado do Mato Grosso. As unidades observadas no sentido noroeste-sudeste. Planaltos residuais, ele fala aqui, ó, onde que passa. Planaltos residuais, norte amazônico, depressão marginal, sul amazônica, etc. E aí, então, seria aqui, ó, vem lá aqui assim, e vem para o Mato Grosso, tá? Seria um corte mais ou menos assim. O segundo já seria na região nordeste, ó, 1.500 quilômetros. Foi demais. Do litoral até o litoral do Pernambuco, interior do Maranhão até o litoral do Pernambuco. Então, tá aqui, o interior do Maranhão até o litoral do Pernambuco, como se fosse assim, ó. 2, 2, 10. 2. Planalto Chapada Bacia do Parnaíba. O 10. Que é o 10. Planalto da Borborema. Essa serra aqui é importante. Quando a gente for estudar clima, a gente vai falar dela aqui, ó. Então, esse perfil está cortado assim, tá bom? E por último, aquele outro que eu mostrei. Aí fala aqui, ó, vai relacionar com a Caatinga, os rios que a gente tem ali no caminho, que é a Depressão Sertaneja, o Planalto da Borborema e o Rio Parnaíba.
E tem aqui, ó, a região centro-oeste e sudeste, né, que vem desde lá do Pantanal, aí a gente vê que é uma região mais baixa, né, vai pelo Rio do Paraná, depressão periférica, e vai chegar aqui nas serras do leste, região de São Paulo até o oceano. Então, aqui, ó. Até o litoral de São Paulo, planície do Pantanal Mato Grossense, Planalto e Chapados da Bacia do Paraná, depressão periférica, Planalto e Serras do Atlântico Leste. Gente, o principal aqui, então, é sobre entender aqui, ó, por que cada tipo, né, como que foi construída essas classificações do relevo, tá? Por que a gente chama de depressão, quais os processos, né, e a altitude. Aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Processos, a estrutura geológica e a altimetria e a área de ocorrência. Tá? Então, é importante a gente ter um pouco de noção, pelo menos esse aqui, ó, né, para a gente ter um pouco aqui, ó, de onde que estão os planaltos, né, a planície do Brasil, para a gente pensar, porque isso aqui vai ser importante para a gente relacionar com diversos outros conteúdos, tá? Climatologia, com a parte da vegetação, né, os biomas aqui, os domínios morfoclimáticos, tudo isso vai relacionar. Tranquilo? Guardar aqui, ó, o que é o processo, qual que vai determinar cada um, o que é o quê? Se for isso é importante. A chance de cair questão de geografia física, né, que é essa divisão que a gente faz assim para estudar, é bem grande, né? E eu achei que se fosse mais rápido, a gente conseguia fazer algumas questões, mas tenta fazer as questões. Eu já falei, se tiver dúvida, me manda, ou a gente pode até marcar um dia aí mais cedo. Eu sei que vocês têm muita aula, muita monitoria, mas eu tenho tempo para atender, tá joia? Vai ter monitoria agora? Vai. Ai, Então, vou parar por aqui, tá bom? Tranquilo, gente? Semana que vem não deve ter aula de novo, né? Ah, não, semana que vem sim, na outra que não deve ter. Aí, a semana que vem vai ser bom que a gente finalize aqui essa parte de solo. E aí vai vir uma semana de descanso aí, do saco cheio, né? Aí a gente já volta falando de clima depois. A gente deve ter umas 8 aulas ainda, 7 aulas, eu acho, antes de acabar. Tranquilo? Já chegou o monitor? Eu não sei quem é. Hoje. Ei, tá bom, Sal? Chegou. Marina. Boa monitoria ou aula é monitoria? É monitoria. Boa monitoria para vocês. Até mais. Muito obrigado. Bons estudos. Deixa eu interromper. Deixa eu sair certinho aqui. Tchau, gente.